A gente também tem uma condição. Lembra que a gente viu lá no início que, quando eu falo de crédito pessoal, eu estou me referindo a débito em conta? Como eu estou me referindo a débito em conta, eu preciso ter parceria com o banco do cliente para que eu consiga fazer o débito de forma regular. Se não tiver parceria com o cliente, eu não vou conseguir fazer esse débito com o banco dele, né? Então a gente tem uma regra quando a gente fala de bancos conveniados, que são bancos parceiros. O cliente ele precisa receber o benefício ou o salário dele em conta corrente ou poupança em algum banco conveniado à Crefisa. E aqui a gente traz a relação de bancos que são conveniados. Então, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e a própria Crefisa. Então ele tem que receber em um desses 5 bancos para que consiga fazer a contratação, com algumas particularidades. Se o cliente receber na Caixa ou no Bradesco, a gente consegue fazer tanto se ele receber em conta corrente, quanto se ele receber em conta poupança. Então eu consigo debitar nos 2 tipos de conta. Agora, se ele recebe no Banco do Brasil ou no Santander, por via de regra, ele precisa receber o benefício ou o salário dele em conta corrente para conseguir fazer o débito da parcela. E se ele for beneficiário Crefisa, tanto faz. Se ele recebe em cartão magnético, em conta corrente, em conta benefício, enfim. Se ele é beneficiário Crefisa, independente da forma de recebimento, eu consigo fazer o empréstimo para ele novamente, normalmente, porque ele é meu cliente. Agora a gente vai trazer um ponto importante. Tá, a gente já está aqui com a regra, né, de bancos conveniados, ele tem que receber em um daqueles 5 bancos para a gente fazer um empréstimo. Agora eu faço um questionamento. E se o cliente não recebe em banco conveniado, está perdido? Não necessariamente. A gente tem uma solução que a gente consegue fazer para esse perfil de cliente. Porém, essa solução ela é segregada. Então, eu tenho um caminho para o cliente de INSS e outro caminho para o cliente que for servidor público. Tá? Então, se ele é INSS, a mesa de crédito ela tem hoje uma regra, né, que estipula que o cliente precisa receber o benefício em um daqueles bancos e tem que ter lá a nomenclatura de pagamento no extrato dele, constando que ele recebe por aquele banco. Então, quando o cliente enviar o extrato, tem que aparecer lá. Pagamento INSS, na conta do banco dele. Transferência e pagamento INSS. Crédito INSS, TED INSS, enfim. Tem que aparecer alguma nomenclatura que remeta a um pagamento feito pelo próprio órgão. Então, para o cliente de INSS, se você pegar um cliente que não recebe em banco conveniado, mas você falou do crédito pessoal, explicou para ele, ele tem um interesse, você tem uma saída. O que você pode orientar o seu cliente? Você vai orientar o seu cliente a, primeiro, fazer uma abertura de conta em algum dos bancos conveniados, né, em algum daqueles 5 bancos. Depois que ele fizer essa abertura de conta, ele vai se direcionar até o INSS presencialmente, a Previdência Social. E lá no INSS, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um processo que a gente chama de troca de domicílio bancário. O que seria a troca de domicílio? Basicamente, ele para de receber naquele banco dele anterior e passa a receber em um novo banco de escolha dele. Então, isso é um direito do cidadão, ele tem esse processo, ele tem essa autorização para fazer esse procedimento de alteração. Então, quando ele faz a troca de domicílio, ele está fazendo basicamente isso. Olha, eu quero parar de receber no Itaú, quero passar a receber na Crefisa agora. Então, quando ele faz esse processo, a gente vai conseguir fazer um empréstimo, porém, mediante a uma condição. Se ele fez essa troca de domicílio, precisa aguardar o primeiro recebimento do benefício do cliente em algum banco conveniado. Então, quando ele é INSS, ele faz essa troca, eu tenho que aguardar ele receber o primeiro benefício após a troca para conseguir fazer o empréstimo para ele. Beleza? E agora eu tenho outra condição que é específica para o cliente que é servidor público. Tá? Então, quando ele é servidor público, ele também tem que receber em bancos conveniados. Porém, quando ele é servidor público, nós vamos aceitar portabilidade. Portabilidade só é aceita para servidor público, para INSS não é aceita. Tá? Então, se você pegar um cliente que é servidor público, recebe lá no Itaú, só que o salário dele é portado para a Caixa, automaticamente, né, recebe o salário, já faz esse processo automático, sendo servidor público, a gente aceita. Agora, se ele for beneficiário de INSS, ele vai ter que fazer a troca de domicílio. Tá? Então, sempre se atentem a esse ponto. Se ele é servidor público e tem uma portabilidade, né? Nasceu lá no Itaú o salário dele, só que é portado automaticamente para o Banco do Brasil, a gente faz. Agora, se ele é INSS e tem portabilidade, eu não faço. Eu tenho que orientar o cliente a fazer a troca de domicílio bancário para eu conseguir fazer a contratação. Até aqui, pessoal.